Marido dorme, mas a mãe pobre trabalha com fé. Deus vê o esforço e multiplica a última semente. O sol mal tinha nascido e Lúcia já estava de pé, remexendo panelas vazias na cozinha escura da casinha de taipa. O cheiro de terra seca entrava pelas frestas, lembrando que fazia meses que não chovia. No quarto ao lado, os 3 filhos dormiam encolhidos num colchão fino demais para 3 crianças. Ela sabia que, assim que acordassem, pediriam o café da manhã que não existia. A despensa tinha apenas um punhado de farinha no fundo de um saco e 3 batatas murchas recolhidas da feira, jogadas fora pelos feirantes. Do lado de fora, Zé roncava na rede estendida sob o alpendre. Tinha se deitado ali depois da janta rala da noite anterior e não saíra do lugar desde então. Lúcia olhou pela porta e sentiu um aperto no peito. Aquele homem forte, capaz, o mesmo que anos atrás acordava antes do sol para trabalhar na roça. Agora, se afundava na rede como se o mundo não estivesse desabando ao redor. Zé! Ela chamou, tentando manter a voz firme. Acorda, o sol já nasceu. Ele resmungou e virou para o outro lado. Lúcia aproximou-se, sacudiu a rede. Zé, levanta! Precisa procurar trabalho, as crianças estão com fome. Zé abriu um olho com irritação. Deixa eu dormir, mulher. Pra que levantar cedo? Não tem trabalho nenhum. Já procurei semana passada. Seu Raimundo tá precisando de gente para limpar o terreno. O filho da Dona Maria está contratando para a colheita. O homem da venda quer ajudante para entrega. Tudo pagando miséria, Zé respondeu, sentando-se na rede, emburrado. Você quer que eu me mate de sol a sol por 10 reais? Carregar peso nas costas como burro? Isso não é trabalho digno para homem. Lúcia sentiu o sangue ferver. É dinheiro, Zé. Dinheiro que compra comida. Você prefere ficar aí deitado com orgulho na barriga enquanto seus filhos dormem com fome? Zé explodiu. Você não entende nada. O problema não sou eu. É esse país podre. Essa vida miserável que a gente nasceu. Meu pai era pobre. O pai dele também, e sempre vai ser assim. Nem você, trabalhando feito louca, mudou alguma coisa. As palavras cortaram Lúcia por dentro. Ela realmente trabalhava, costurava, lavava roupa, vendia bolo, limpava a casa e ainda assim voltava para a miséria todos os dias. Mas não desistia. Era o esforço dela que mantinha a casa de pé. Pelo menos eu tento. Ela respondeu com voz trêmula. Não fico esperando a comida cair do céu. Zé virou de costas e deitou novamente. Vai lá tentar mais. Não adianta. A gente nasceu para ser pobre. Lúcia entrou em casa engolindo o choro. Encontrou os filhos acordados, sentados na beira do colchão. Mãe, tem café? Perguntou Maria, sabendo a resposta. Tem sim, minha filha. Lúcia disse com um sorriso que doía. Fez um mingau ralo com o resto da farinha e dividiu entre eles, observando os 3 tomarem como se fosse banquete. Ela mesma não comeu, alegando que já tinha tomado café cedo. Depois que eles saíram para brincar, Lúcia sentou na porta e olhou para a terra seca atrás da casa. Ali, meses atrás, ela havia colhido alguns poucos feijões e guardado 23 sementes. Eram sua esperança. Mas sem chuval, o plantio seria loucura. Só que esperar tinha se tornado ainda mais loucura. Foi até o quarto, pegou o saquinho com as sementes e ficou olhando para elas por longos segundos. Eram tão pequenas, mas carregavam toda a fé que ela ainda tinha. Se eu esperar a chuva, vou esperar para sempre, pensou. Pegou a enxada e começou a cavar a terra dura. O sol já queimava, mas ela seguiu firme. Zé acordou com um barulho. O que você está fazendo? Mulher, perdeu o juízo? Não vai nascer nada aí. Eu tenho fé, ela disse sem parar de bater a enxada. Deus vê meu esforço, mesmo se você não vê. Zé riu alto. Fé não enche barriga, Lúcia. Ela ignorou, cavou 23 buracos, colocou uma semente em cada um e fez uma pequena oração. Depois caminhou até o poço distante, trouxe baldes de água pesados e molhou a terra, transformando poeira em lama. Quando terminou, estava exausta. Sem descanso, foi para a cidade procurar trabalho. Bateu de porta em porta, conseguiu lavar roupa para uma família. 20 peças, sabão forte, água fria, recebeu 15 reais. Com o dinheiro, comprou arroz, feijão e um pedaço pequeno de carne.
Voltou ao entardecer. Encontrou Zé no mesmo lugar, na mesma posição, como se nada tivesse acontecido. Preparou o jantar em silêncio. As crianças comeram felizes. Pela primeira vez em dias, Zé encheu o prato sem perguntar como ela havia conseguido a comida. Mais tarde, quando todos dormiam, Lúcia caminhou até o quintal. A terra já começava a secar. O céu estava limpo, sem sinal de chuva. Ela ajoelhou e orou. Senhor, fiz tudo o que podia. Trabalhei, plantei, lutei. Agora é contigo. Mostra que meu esforço não é em vão. Mostra para meus filhos. E, se possível, mostra para aquele homem que a fé move o céu. Ali, na noite silenciosa, Lúcia chorou de cansaço e esperança. A miséria era grande, mas a fé era maior. E Deus via. Sempre via, e o esforço feito em silêncio nunca passa despercebido por ele. Comente o que machuca mais, a fome ou a preguiça de Zé. 3 dias se passaram. Lúcia continuava saindo cedo, voltando tarde, trazendo alguns trocados que mal garantiam o básico. Mesmo exausta, passava todos os dias no pequeno pedaço de terra, regando as sementes com água carregada do poço distante. Enquanto isso, Zé permanecia na rede, rindo dela, dizendo que aquilo era perda de tempo e água. Mas na manhã do 4º dia, algo mudou. Antes mesmo de abrir os olhos, Lúcia sentiu o ar úmido, pesado. Levantou-se e correu para fora. O céu estava escuro, coberto por nuvens densas, as primeiras em meses. No chão, os brotos verdes de feijão já rompiam a terra dura. Zé, Zé, acorda! Olha, as sementes brotaram! E vai chover! Zé veio reclamando, mas quando viu o céu e os brotos, ficou imóvel. Mas como? 3 dias. Isso não é normal. E essas nuvens, ontem o céu estava limpo. As primeiras gotas caíram, grossas, fortes, quebrando o silêncio da seca. Depois veio a chuva de verdade, generosa, revigorante, enchendo a terra de vida. As crianças correram para fora, dançando no terreiro, rindo enquanto a chuva molhava seus cabelos. Lúcia se ajoelhou na lama, chorando e agradecendo a Deus. A chuva durou horas. Quando finalmente cessou, a caatinga parecia respirar de novo. No pedacinho de terra de Lúcia, os brotos verdejavam com um vigor inexplicável. Zé ficou observando em silêncio, carregado de vergonha por ter duvidado de tudo. Com o passar dos dias, o que aconteceu impressionou toda a vizinhança. O feijão de Lúcia crescia numa velocidade inimaginável. Em 2 semanas, já estava alto e florido. Em 1 mês, carregado de vagens. Era tão incomum que os vizinhos vinham ver, comentando que só podia ser milagre. Um agrônomo da cidade apareceu, curioso com a história. Examinou as plantas e ficou admirado. Isso não é feijão comum. Esses grãos são superiores. Quando colher, quero comprar sementes. Pagamos bem. E se a qualidade for essa, quero o contrato. Lúcia ficou sem fala. Era mais do que esperava. Era a provisão de Deus, chegando do nada. E Zé, vendo aquilo tudo, sentia o peso da própria omissão. Até que um dia, enquanto Lúcia cuidava da plantação, Zé saiu da rede por vontade própria. Pegou a enxada, aproximou-se devagar e disse, quase num sussurro, Lúcia, me perdoa. Ela se virou, surpresa. Perdoar o quê, Zé? Por tudo, por ter desistido, por deixar você sozinha, por rir da sua fé. Você lutou quando eu me escondi. Ele caiu de joelhos. Eu quero mudar, Lúcia. Quero ser um homem de verdade. Me ensina a ter fé. Lúcia o abraçou, emocionada. Não é tarde, Zé, mas você precisa levantar não só da rede, e sim por dentro. E ele levantou. Nos dias seguintes, começou a trabalhar ao lado da esposa. No início, sofria com um cansaço, mas persistiu. E quanto mais trabalhava, mais dignidade recuperava. A colheita foi extraordinária. Das 23 sementes, colheram quase 100 quilos de feijão de qualidade superior. O agrônomo voltou, examinou os grãos e fez uma oferta ainda melhor. Comprou toda a colheita e fechou contrato de 3 anos com Lúcia. Com o dinheiro, compraram mais sementes, ferramentas e melhoraram a terra. As chuvas continuaram frequentes, e a pequena plantação se tornou uma fazenda simples, porém produtiva. Em poucos meses, a família já vivia com dignidade. Comida na mesa, roupas novas para as crianças, material escolar, um quarto a mais na casa.
E o maior milagre, um pai presente. Uma noite, sentados no alpendre, Zé disse: aprendi que pobreza não vem só do destino, vem das escolhas. Eu escolhi a rede, você escolheu a fé, e Deus te honrou. Deus abençoa quem trabalha, Lúcia respondeu. Quem planta, quem não desiste. A história se espalhou pela região, virou exemplo, ensinamento, inspiração. Até o padre contou no sermão: Deus multiplica o esforço de quem é fiel no pouco, e nunca é tarde para acordar. Anos depois, Lúcia mostrava aos netos o pedaço de terra onde tudo começou. Vó, como a senhora sabia que ia dar certo? Perguntou um deles. Eu não sabia. Ela sorriu. Tive fé. Fé é plantar mesmo sem garantia. Deus faz o que a gente não pode. Zé completou. E lembrem-se, trabalho é bênção. Quem trabalha com fé nunca passa necessidade. A fazendinha prosperou. A rede continuou no alpendre, não mais símbolo de preguiça, mas recompensa por um dia de trabalho honesto. Toda vez que Zé se deitava nela, agradecia pela segunda chance, por ter sido despertado pela fé da esposa. E assim nasceu a história da mulher que plantou com fé e do homem que despertou da preguiça uma lição da Caatinga, que mostrava que Deus honra quem trabalha, quem persiste e quem planta mesmo na terra mais seca, confiando que ele verá e multiplicará. Inscreva-se no canal para mais lições da Caatinga e deixe seu like se você acredita no poder do trabalho.